mais ou menos que a vida continua através do que Jesus nos pregou no Evangelho dele. Então, primeiramente, morte. O que significa morte? Todo ser vivo que nasce, uma hora ele vai morrer. Ele tem essa vida orgânica. Se tu pegar uma maçã de uma árvore, com o tempo ela vai envelhecer, vai murchar e vai morrer. O corpo nosso também. A gente começa nenê, vai crescendo, depois de um certo tempo, se der tudo certo, nós vamos morrer. O corpo, né? Os animais também, cachorro, 13 anos mais ou menos, gato. Então, tudo que nasce vai morrer um dia. Isso é fato, tá? E o que tem a nos falar sobre isso? Qual é os ensinamentos? Vamos buscar lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem as leis de Deus. Tem várias leis que nos prega para nós aprender. E tem a lei da destruição. E a lei da destruição, na pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso a que chamam destruição é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então é necessário que tudo se destrua. Já pensou se nós vivêssemos infinitamente aqui na Terra? Não ia ter uma aglomeração de pessoas, ia ser um caos. Então Deus, Ele é muito sábio, Ele fez tudo certinho. Não tem erro com Deus. Então nós temos que, em um dado momento, vier a desencarnar para vir mais pessoas. Então é necessário que tudo se destrua. Ali tem a questão da reencarnação, né? Vamos encarnar várias vezes, reencarnar. Pergunta 730. Já que a morte deve nos reconduzir a uma vida melhor e que nos liberta dos males deste mundo, é por isso seria mais de ser desejado do que ser temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação, e esse instinto o sustenta em suas provas. Sem isso, a miúde se entregaria ao desânimo. A voz secreta que faz impelir a morte diz-lhe que ainda pode fazer alguma coisa para o seu adiantamento. O que quer dizer? Lá no Livro dos Espíritos tem a lei da conservação. Então, esse temor da morte nos faz a gente ficar no orar e vigiar para não morrer. É um sinal que a gente tem que preservar o máximo da vida possível até o nosso momento do desencarno. Vamos botar um exemplo. Os próprios animais têm esse instinto. Se algum animal vai atacar o outro, já fica naquele... Bota uma aranha, levanta as perninhas dela, né? Então ela sabe, entende que ela vai se proteger. Nós, quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. Então esse é um instinto de preservação, um instinto de conservação. Esse é o medo da morte, nos ensina que a gente não pode se suicidar. A gente tem que seguir a vida até o final para poder mostrar, para fazer tudo que nos compete fazer. Então, falando tudo isso, vem a tal da reencarnação. Vamos lá para a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito em instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir daquele ponto à vista as ordens de Deus. E assim que correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então o espírito vai ter que reencarnar. Primeiro, ninguém nasce, ninguém morre. Deus nos criou simples e ignorantes. Então, em dado momento, como a gente é espírito, nosso espírito vai acoplar lá na mulher que está grávida, lá no feto. Então, nós estamos no espírito, vai acoplar ali, vai ter aqueles 9 meses lá,
vai reencarnar e vai começar a vida. No momento que a gente morre, é o nosso corpo que morre. Daí nosso espírito vai se desprender do corpo. O corpo vai morrer. E vamos voltar para o plano espiritual. Isso vai sucessivamente, até a gente evoluir. Essa é a reencarnação. Como Deus criou o simples e ignorante, Ele não deu privilégio para ninguém. Não existe, Deus criou os anjos perfeitos. Não. Jesus foi o nosso mestre guia, mas para ele chegar naquele nível, ele passou várias reencarnações para chegar lá. Então não foi por acaso. Daí ali a gente já tem que falar sobre a evolução, sobre a hierarquia. Vamos lá. A hierarquia é assim: minério, vegetal, animal, humano e angelical. Nós vamos passar por... Nós já passemos, né? Estamos na parte humana agora. Os animais. Qual que é o animal mais evoluído que vocês acham? É o mamífero, porque ele é o mais próximo da próxima evolução, que somos nós. Qual que é o mais evoluído? Os nossos animais de estimação, cachorro, gato. Por quê? Porque eles estão próximos de nós, eles estão aprendendo. Nós conseguimos desenvolver o chakra cardíaco, nós, e o cachorro também desenvolve esse chakra, que é o do amor, do carinho, do cuidado. Então essa é a parte da evolução. Chegando na parte dos espíritos, a gente provavelmente, muitas vidas, a gente já matou alguém, a gente já fez muita coisa errada. Por isso que na encarnação que nós estamos hoje, nessa evolução, nos compete fazer o máximo de bem possível, para poder pagar tudo aquele mal que a gente já fez em outras vidas. Essa é a lei da evolução. Então os espíritos é o quê? 3 classes: espíritos imperfeitos, espíritos bons e puros. Qual que é a classe nós estamos? Nas classes dos seres imperfeitos, porque ainda a gente tem inveja, raiva, ódio, ciúme, a gente tem apegado a bens materiais, a pessoas. Quando a gente passar dessa fase, vamos pular para os espíritos bons. Espíritos puros, eu nem sei dizer como é que é, mas dá para dizer que Jesus é uma dessas pessoas. O Espiritismo, Chico Xavier, ele vem dizer que ele é o nosso governador do planeta Terra. Bom, é só olhar as estrelas, o mundo é gigante, não tem nem como falar. Daí seria uma outra palestra, tem que saber muito de ciência para tentar explicar o mundo inteiro, né? Então a encarnação, por quê? Se Deus é justo, se Deus ele é bom, não tem outra explicação, tem que ter encarnação. Porque uns nascem pobres, outros ricos, um nasce sem braço, outro sem perna, um nasce cego, mudo. O que ele fez para merecer isso? Então tem que existir o porquê. E a gente vai achar na encarnação. Aí tu bota, nasceu com deficiência mental, tá? Aí tu vai lá olhar, a outra vida ele atirou na própria cabeça. Então, pegou sequelas, na outra vida ele vai vir com uma deficiência mental. Tem muita gente, por exemplo, nas outras vidas ele era aquele capataz que judiava muito dos escravos. Nessa vida ele já vem cheio das sequelas. Tem tudo um porquê, tá? Na encarnação. Isso é o que fala. Tem uma parte lá que o Chico Xavier, quando estava na casa espírita, que ele tinha lá agora esqueci, na cidade onde ele morava, a primeira, Uberaba, não, era outra. Tá. Daí chegou uma mulher, uma mãe, um filho sem os braços, surdo e mudo. E chegou para Chico. Daí o Emmanuel apareceu, esse espírito, essa pessoa aqui está nessa vida porque nas últimas 10 encarnações ele tentou se matar. Então ele pediu para essa vida vir sem os braços, porque os braços foi o motivo que ele se matou. E as pernas deles vão ser amputadas para o benefício dele, porque ele já está com tendência em querer se jogar no precipício. Então, se tu começar a estudar a reencarnação, tudo faz sentido. Não tem regra geral, mas é mais ou menos essa parte, tá? Vamos buscar Jesus, se o que eu estou falando tem sentido, o que nós estamos falando nesse sentido. Jesus fala assim: portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, ou faz com que se torne de escândalo, arranque-o e lance-o fora de ti. Porque é melhor entrar na vida sem olho do que o seu corpo inteiro ser jogado no inferno.
Se a tua mão direita faz com que você pegue, faz certo esse canto, arranque e lance fora de ti. Porque é melhor entrar na vida sem o braço do teu corpo. Ali prova a encarnação, prova o quê? Entrar na vida. Nós estamos entrando na vida. Então, se a tua mão serviu de escândalo, mas outra vida, tu fez muito mal, daí tu está lá no umbral, vamos dizer assim, e tu se arrependeu lá do fundo do coração, fez a oração, Jesus vai te perdoar, tu vai ser resgatado. Assista o nosso lar do André Luiz, ficou 8 anos no umbral, por causa dos seus vícios, por causa das suas... ele tinha relações extraconjugais, e ele não entendia que se a Bárbara, tudo meio parecido aqui, parecia... Quando eles começaram a se ligar e começou, mas deve ter um Deus, deve ter um... Ele não vai largar nós aqui. Se arrependeu do fundo do coração, apareceu o plano espiritual, resgatou ele e ele continuou. Então é isso que explica aqui na parte da reencarnação. Tá? A reencarnação dá para dizer assim como um ano no colégio. O ano no colégio tu vai passar por várias provas, vai aprender muito e no final tu vai ver se tu passou ou não, se tu vai evoluir um degrau ou não. O fulano era para vencer a parte dos vícios, do álcool, não passou, continua pegado a bens materiais, isso, aquilo, vai voltar de novo, vai reencarnar. Ele continua brigado com tal pessoa, fez isso, Jesus fala assim, reconciliai-te o mais depressa com o vosso adversário, quando ainda estáis com ele a caminho, para que ele não te leve ao juiz, o juiz te leva ao carcereiro, o carcereiro te joga à cadeia. De verdade eu digo, você não sairá de lá até pagar o último centavo. Isso é o quê? Enquanto tu está em caminho, não sai daqui sem perdão. Tenta conciliar sempre, faz a tua parte, não interessa se o outro não quer te perdoar, mas tu tem que sair com o coração limpo aqui. Senão, numa próxima vida, vocês vão ter que se unir de novo e vai até vocês se juntarem. Tá? Tem outra parte lá do Jesus e Nicodemos. O que é a história de Jesus e Nicodemos? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esta noite foi ter com Jesus. Então ele era um dos principais dos judeus e ele começou, mas esse cara é realmente quem estão falando, Rabi. Daí ele fala assim, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus e reconhece a sua magnitude, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que ele fazia? Curava os cegos, curava os surdos, curava os coxos, fazia o bem, que tudo o Antigo Testamento falava que havia um Messias e era ele. E daí o que Jesus fala? Em verdade vos digo, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aquele prova de novo. Como assim nascer de novo? Até o Nicodemos contava, vai entrar de novo na barriga. Daí Jesus explica mais um pouco, se falando das coisas terrenais vocês não me creem, se imagina se falando das celestiais. Em verdade vos digo, ninguém desceu do céu, senão de que lá subiu. Então primeiro nós estávamos lá no céu e depois desceu. Ali ele faz outra comprovação ainda. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando da reencarnação. A do João Batista e Elias. A do João Batista ele comprova a reencarnação. O que o João Batista ele veio para preparar o caminho para Jesus, está no Antigo Testamento. E quando ele preparou, para depois Jesus vir, né? Então ele estava numa parte que estava na cadeia, e os seus discípulos, daí ele perguntou para os discípulos, se realmente Cristo era quem era para vir. E daí ele foi lá e falou, não, pode falar que é, porque os cegos veem, os coxos andam, tudo que foi convidado. E ele falou, então é verdade. E daí que Jesus depois fala com os seus discípulos, o que vocês foram ver no deserto? Ele fala a respeito de João Batista. O caniço sacudido pelo vento, que foram ver um homem bem vestido, ora, os que se vestem bem moram em palácios, então me digam,
Espero ver um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta, porque João é aquele a quem respeito o que as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Isso está no Antigo Testamento. João Batista foi aquele que batizou Jesus, né? E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, se vocês querem crer no Antigo Testamento, no que eles falaram, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, Elias era um profeta do Antigo Testamento. E ali está comprovado que o João Batista, o que batizou Jesus, na outra encarnação ele era Elias. Então está comprovando o quê? A reencarnação novamente. Tem uma parte lá que Jesus foi para cima e foi orar, né? Então ele levou, quem que ele levou? Ele levou o Pedro e os dois filhos de Zebedeu, o João e o Tiago. E em dado momento eles viram que o Jesus se transfigurou e apareceu dois espíritos ali, Moisés e Abraão, que foram falar com eles. Ali é a comprovação dos espíritos, comprovação da vida que continua após a morte. E o Pedro ficou assustado e tudo mais, e depois Jesus vem e fala para ele, não conte isso para os outros, porque o pessoal ia ficar espantado. Ali prova a mediunidade de Pedro, por que não levou todos os 12? Talvez eles não eram médiuns, e o Pedro conseguiu ver essa transmutação. Prova a reencarnação de novo. Vamos ver se existe mais vida além do planeta Terra, ou no céu, vamos dizer. Jesus fala assim, não se perturbe o vosso coração, confiar em Deus, confiar também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, não é só aqui o planeta Terra que tem vida. A vida que a gente acha que tem é só que a gente consegue ver, mas existe um plano espiritual ali. Não fiquem... Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Então, no nosso desencarne, há um trabalho espiritual. Há um trabalho que vai vir aqui e vai se desprender os elos que estão ligando o teu perispírito ao corpo, e tu vai se desprender para o plano espiritual. Se não fosse assim, eu já teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde o lugar, aonde eu vou? Então, quem quer depois desencarnar em um plano como Jesus, aqui ele está comparando, né? Como chegar a esse caminho? Então, Jesus vai explicar. Aonde é esse lugar? Aonde é esse caminho? Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí tem nossos amigos evangélicos. É só aceitar Jesus, é só crer em Jesus. Eu fui num velório ali, eu tinha um conhecido que bebia álcool, fazia um monte de coisa errada. E esse pastor falou assim, vocês podem ficar tranquilos, que antes de morrer ele falou que, tu aceita Jesus? Não, mas eu já aceitei Jesus. Então pode ficar tranquilo que ele está bem. Não é só por palavras, é por obras, é por atitude. Cada um receberá segundo as suas próprias obras. Jesus falou isso. Então, tu quer ir para um lugar bom? Eu sou o caminho. O caminho tu tem que andar. O que significa morte? É estar parado, estagnado. Com todo o respeito a quem tem depressão, tristeza, a pessoa fica parada mais no quarto, não vê mais ânimo. Isso é a verdadeira morte. Então o caminho tu tem que seguir. A verdade é a verdade, e a vida, está falando da vida de novo. Então tu quer para um lugar bom depois de desencarnar, estude o que Jesus pregou nos evangelhos. Amor ao próximo,
não julgar, perdão, caridade, desprendimento de bens materiais, de pessoas, de lugares. Tudo isso a gente tem feito. Jesus não veio aqui à toa não, tá? Ele estava lá no grau, lá em cima, lá, porque estava numa... E veio aqui se arrastar numa coisa pesada, que aqui é a vida em canal, para mostrar o caminho para nós seguir. Só que a gente não tem, que como o Pilatos falou para a multidão, e Jesus, o que queres que fazem? Crucificai, crucificai. Muitos de nós fazem isso, até hoje, não estão dando bola, pelo que ele passou aqui e vem nos ensinar. Muitos de nós estamos crucificando, estamos dando mais valor à vida aqui, à matéria, casa, trabalho, a vícios, festa, e o que ele vem nos ensinar nada. Qual é a maior prova que Jesus deu ainda, para além de tudo isso? Eu só vou falar umas partes, senão eu quero continuar mais. O que aconteceu depois de 3 dias de Jesus morrer? Ele ressuscitou. Então ali ele dá a maior prova que a vida continua. Então depois de 3 dias ele veio ressuscitar. Essa é a maior prova que tem. Agora eu vou vir na parte onde significa a verdadeira morte, tá? Eu falei agora um pouco. O Emmanuel tem vários livros do Chico Xavier e ele fala assim: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo da escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Faz o bem, desinteresse pessoal, esquece a si mesmo, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer algo para a humanidade, cada um segundo as suas próprias obras. O bem semeia a vida, é um movimento evolutivo da escala ascensional para a divindade. Tu vai evoluir. O segundo é a estagnação. A maior prova da estagnação é quando alguém faz uma coisa muito errada. Ele vai preso, ele vai ficar parado, vai se obrigar a ficar parado, vai se estagnar. Quando eu estou em vícios, bebendo, fumando, eu não estou me matando por dentro. Cirrose, cigarro, eu estou morrendo nessa parte aqui. Drogas, eu estou morrendo nessa parte. Não estou nem falando mal que estou fazendo aos meus parentes ao redor, né? Espiritualmente falando, quem faz vícios usa isso ou faz mal ao próximo. Tu acha que está rodeado de quê? O apóstolo Paulo falou, nós estamos rodeados de seres invisíveis. Então, as testemunhas invisíveis. O cara que faz o bem vai ter um amparo espiritual, vai ter vários. Tu acha que não tem um plano espiritual aqui? Aproveitando esse irmão que vos fala e tentando intuir para falar algo, ou nos grupos de estudo que o nosso professor Duda fala. Esse é o momento de passar algo para nós. Ele vem passar através dos sonhos, mais palestra, gravar de vídeo no YouTube. Tá? Espiritualmente falando, aqui é uma outra parte. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardamos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos, imortais. Se eu praticar o mal, eu vou evoluir? Não. Eu vou ter que passar por várias encarnações. O que a nossa igreja católica nos fala? Que a gente acaba ficando apavorado na hora da morte. Ela nos fala o quê? Cara, depois que tu morrer tem 3 caminhos. O céu, que com todo respeito,
Quem de nós merece um céu onde tu vai ficar parado, estagnado, vai ficar só nas alegrias do Senhor? Está aí o trabalho, e a caridade, e o acolhimento. Essa vida não serve. Para mim não. Ou o inferno. O inferno é o quê? Tu vai ficar ali para sempre. Como assim para sempre? Deus não é amor? Deus não é perdão? Ele não perdoa? Ou o segundo caminho, que é o meio, é o purgatório. Tu vai ficar ali um tempo, tá, até se arrepender, e talvez daí depois tu vai para o céu. Então, o plano espiritual, o Espiritismo já fala que, vamos dizer, que o céu e o purgatório. O purgatório tu vai ficar ali um tempo ali. Muito provavelmente nós. Tu é ligado a pessoas, a vícios. O que tu é em vida, tu é morte. Não existe um milagre, tu morreu, tu vai para o céu. Não. Tu vai, se tu é apegado a pessoas, tu vai, daqui a pouco, morri, tu parece que está o sono, alguma coisa. Daí está o nosso irmão lá no velório, nossos parentes chorando, se martirizando, com todo o respeito, mas que nem as novelas que tem aqui. Tu acha que está fazendo bem para a pessoa que morreu ali? Quem que vai sentir mais dor ali? A pessoa que morreu e perdeu um círculo enorme de amigos, ou os outros círculos amigos que perderam só um? Então a gente tem que fazer a nossa parte, confiar em Deus, saber que a vida continua e ter o nosso luto, mas sem choro. O choro não ajuda ninguém. Tu imagina tu tá ali no lado do corpo e tu vê todo mundo chorando, se martirizando, isso e aquilo. Tu acha que tu vai ficar bem? Não, não vai. E tu vai se prender, não vai te fazer bem, para tu fazer o desprendimento e a perturbação. O Chico Xavier, que psicografou as cartas para os parentes, que é só olhar ali nos documentários e tudo mais, as cartas é tudo: não chore, porque o choro me deixa muito mal. Confia em Deus. Há mais irmãos que sofrem muito mais do que nós. E o que ele recomendava? Tu perdeu um filho, vai nos orfanatos. Tem vários filhos ali, precisando de um pai e de uma mãe. Perdeu uma mãe, tem uns asilos. O que Jesus, na hora da morte, viu? A mãe, qual é a maior dor que tem? A mãe perdendo um filho, né? A mãe perdeu um filho, né? Tá. E daí o que Jesus falou? Mãe, eis aí o teu filho. Falou para o apóstolo João. João, eis aí a tua mãe. Não adianta chorar. A vida continue. Tá, e daí o que significa, tá? Tu tá fazendo mal, tá fazendo errado. E qual é a salvação? O que Jesus falou? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores. Eu não vim para o justo, mas sim os pecadores, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados. E verdade vos digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 justos. Daí ele conta a parábola do filho perdido. Então, amigos, dando só continuidade ali no final da palestra, foi dada uma parada ali no vídeo. O que a gente estava comentando ali? Da parábola do filho perdido. Essa parábola, o que ela quer dizer? Havia dois irmãos e o mais novo pediu para o pai dele a parte que lhe cabia da herança. Então, depois de um certo... E o pai dele deu essa herança para ele. E mais tarde, daí ele saiu e foi ao mundo, não muito tempo depois. Foi lá e acabou gastando todo o dinheiro que é da sua herança irresponsavelmente. Gastando dinheiro com que os prazeres do mundo dão para a mocidade, para quem não prega muito, não vive muito com os ensinamentos de Jesus. Foi lá e gastou todo o dinheiro. Pronto, acabou. E daí, naquela cidade, acabou tendo uma grande fome, deu uma grande crise ali. E ele acabou conseguindo arrumar trabalho numa das casas do pessoal ali, que morava na cidade. E foi cuidar dos porcos. E ele estava com o estômago vazio e ele queria comer algo e nem isso ele conseguia comer. Daí ele começou caindo em si. Ele se despertou e falou: quantos na casa do meu pai, dos trabalhadores, têm o que comer de sobra e eu aqui passando fome? Já sei, me ponharei de volta para o meu pai e falarei com ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não mereço ser mais chamado seu filho.
mas pelo menos deixe que eu volte e seja um dos teus trabalhadores. Mas daí quando o pai dele, vendo ele de muito longe e viu essa cena, o que ele fez? Ele deu um grande abraço no filho, ouviu estas palavras que eu acabei de falar, que ele falou, e chamou um dos seus servos e falou: venha depressa, bota chinelo nos pés deles, uma roupa, um anel no dedo dele, e mande matar o novio, e vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Olha ali o ensinamento de vida e morte. Por que ele estava morto? Porque ele saiu, foi fazer da vida o que ele achava, gastando nos prazeres do mundo, em vez de pensar no que Deus espera de nós. E esse pai nem sabia se ele ia ver mais ele. E daí ele acabou caindo, se despertou e voltou para ele, se arrependeu. Ele estava morto, estava estagnado, se arrependeu, caiu em si. Quando de nós cai em si? Tem muita gente que cai em si só lá na hora da morte, quando vê que vai morrer. Esse não, ele conseguiu ter a humildade, reconhecer que estava errado, pecou contra o céu, contra ti, foi lá pedir perdão e o pai dele ficou feliz. O que diz? Haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 justos que não precisam se arrepender. Esse é o ensinamento de vivo da morte e da vida. O amor cobre a multidão de pecados. É a mesma coisa a pessoa que é viciosa em álcool ou em drogas. Como é que ele vai melhorar? Quando ele estiver lá no fundo do poço, que não sabe, que depois daquilo lá é a morte, ele vai caindo em si e vai tentar essa renovação. Estão entendendo? Ele estava morto, se transformou e agora vive. Por isso que quem estuda a obra de Jesus e tenta entender o que ele fala, o próprio apóstolo Paulo falou: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Tudo muda. Quem segue a Cristo, nova criatura é. E as coisas mundanas, velhas, já não servem mais. Agora são só coisas novas. O que era velho se foi. Muda tudo. Vamos falar sobre vida e morte? Quando Jesus ensina sobre seguir ele. Daí Jesus vem um homem e fala: Senhor, deixa eu seguir você. Jesus fala: as raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. O que ele fala? Isso sobre desprendimento de casa, de lugares, de emprego. Então tu quer me seguir, mas tu sabe que é assim que funciona, tu tem que estar desapegado. E daí de repente ele olhou e falou para o outro: e você vem e me segue. Olha o ensinamento. Senhor, deixe que eu volte e sepulte meu pai, mas depois eu seguirei o Senhor. O que Jesus fala? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncia o reino de Deus. O que isso quer dizer? Ele morreu, está morto, acabou. O que ele tinha que desempenhar, do berço ao túmulo, ele já fez. Agora não adianta eu ficar estagnado aqui, sofrendo, me se martirizando e não seguir para frente. Eu vou estar morrendo junto com ele. E tem muita gente que quando perde um companheiro, companheira, se martiriza tanto, se foi o foco da vida dele e acaba morrendo. Eu tinha uma bisavó, que o meu bisavô acabou se falecendo, não deu pouco tempo depois, ela ficou indo na casa dos filhos das filhas, e daqui a pouco começou mal de Alzheimer, e ficou 7 meses em estado vegetativo, até vir desencarnar. Por quê? Porque Jesus falou assim, quem não me amar mais que ama seu pai, sua mãe, irmão e irmãs, do que a mim, não é digno de mim, não vai ter o reino dos céus. Que tem muita gente que bota as pessoas primeiro do que o reino de Deus. A gente tem que seguir a meta, o foco que é Deus, tá? Quem que deixar pai, mãe, filhos e irmãos, vai ter muito mais pai, mães, filhos e irmãos. Ele está ensinando o desprendimento, porque na hora da morte, cara, tu vai ter que seguir em frente, tu vai ter que ter essa maturidade. O que ele fala do Lázaro? Vou terminar com essa aqui para não ficar muito extenso. Lázaro também foi uma história assim. Aquela história de Lázaro que ficou 4 dias morto
morto, ele ficou 4 dias morto e Jesus foi lá e ressuscitou. O que aconteceu ali? Será que ele estava morto mesmo os 4 dias e ressuscitou? Não, gente. Na história diz que foram avisar Jesus, o Lázaro está muito doente e ele já tá uns 3, 4 dias já. E daí vieram contar e tava chorando e falou, ele tá morto. Daí Jesus falou, ele há de ressuscitar. Então, isso vem tudo para quem já perdeu um ente querido. Jesus vai falar, ele há de ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Daí ele vai lá e a irmã dele fala assim, se tu tivesse aqui, ele estaria bem. Porque eu acredito em ti. Vamos botar, por exemplo, uma coisa assim. Daí ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive em mim, não morrerá eternamente. Se tu seguir os ensinamentos, que nem eu falei agora há pouco, tu vai saber que a vida continua. Então tu não vai morrer. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele sabe da certeza que a vida continua. E não morrerá eternamente. Aí depois ele foi lá, tiraram a pedra que tava o Lázaro lá atrás, e Jesus fala assim, saia daí, vem para cá, Lázaro. E depois ele vem, diz que já tava um fedor ali, e desatai as faixas que tava nele. O que era assim? Lázaro não estava morto. Ele estava morto que nem a palestra hoje está ensinando. Ele ficou 3, 4 dias numa tristeza tão grande e depressiva que ele não saía de lá. Então ele chegou a ficar fedido, ele estava morto. Isso aí é um ensinamento que quer dizer que depois que tu conhece o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, tu muda, cara. Tu estava morto. Ele vai te buscar a renovação. Ele vai te dar um propósito na tua vida. Vem, depois de tu estudar tudo isso aí, tu vai descobrir. Foi um pouco que aconteceu comigo. Muda tudo. Então, Deus não é dos mortos, Deus é dos vivos. Tá, gente? É essa a palestra de hoje. Eu peço perdão, foi parada ali na palestra, depois gravei vídeo, mas não tem problema. O conteúdo é isso aí. Vou gravar mais futuramente, fazer vamos botar um mais da parte do espiritismo, que tem muito material sobre isso. Hoje eu só quis trazer a comprovação no Evangelho de Jesus falando que segue a vida e a morte. Depois eu vou fazer a parte do espiritismo e vai ser bem legal, tá? Então quem puder dar uma força ali no canal, se inscrever, compartilhar, vai estar ajudando na divulgação do espiritismo, da Boa Nova de Jesus. E é isso aí, pessoal. Gratidão, namastê e até a próxima.